Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará, nem para a direita nem para a esquerda, irá sempre à frente, né? Sempre seguir os passos de Jesus Cristo. Então, gente, sem muitas conversas, vamos aqui para mais um vídeo. E o último nós fizemos até o 5 de João. E vamos iniciar aqui no 6 de João, né? Espero que fique essa paz aqui, que não comece muito barulho. Porque a hora já está um pouquinho, né, elevada. Já é 11 e pouco. Eu acabei de chegar de um culto de jovens, aqui na minha cidade aqui. Não sei de onde vocês vão escutar esse vídeo. Hoje foi uma festa no céu. Foi apresentado o filho do cooperador da reunião de jovens para músico. O culto estava uma glória. Todos os cultos são uma glória, mas tem dias que tem uma festa especial. Então, bora para a leitura da palavra de Deus. Quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus e sabedoria, e peça a Ele de sabedoria que Ele dará a todos aquele que pedir. Tire sempre um tempo do seu dia para você estar lendo as Escrituras de Deus. Porque ele fechado é só um livro, mas ele aberto é a boca de Deus falando com todos nós. Então, gente, sem muita conversa, bora para a leitura. E o 6 inicia assim, 6 de João, a multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é a de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que tinha uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de boamente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida, para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum, em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus
Deus-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dar-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que venho a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso. Disse-lhe: isto escandaliza a vós? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque nem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus ao 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi-vos a esta festa,
eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus, acerca da sua pessoa. Os fariseus mandam prendê-lo. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendes aprendidos? Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá-se ela é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podes vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse buscar-me-eis e não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber, os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiros ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. 8. A mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo.
E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam ele, tentando para que tivessem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ele. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus, a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podereis vos vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não crerdes que eu sou. Morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes havia falado do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Pensei que sois descendências de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo que vim junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Responderam e disseram: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutai, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: não dissemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca virá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim, mesmo a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço, eu guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existiu, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Cura de um cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E, dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e me vim. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. Ele lhe disse: pôr-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu me dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vês agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a este mesmo. E ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Como? Não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Querei-vos, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se
esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado, e nos ensinais a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe: Crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que neles creiais? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus, o bom pastor. 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outro: Essas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? A festa da dedicação. Jesus interrogado pelos judeus. Declara seu Messias, filho de Deus. Desejam apedrejá-lo, e ele retira-se para além do Jordão. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já não vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, o Pai, somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses
aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós disseis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Gente, vou parar por aqui, no finalzinho do 10. Os capítulos, vocês perceberam que são bem longos, né, bem extensos. Eu não vou continuar mais, porque para não ficar a leitura muito cansativa e ficar muito tempo o vídeo. Mas então, gente, este foi a palavra de Deus, né? Os capítulos de João, Jesus ia na sinagoga pregar e os fariseus da época queriam apedrejá-lo, queriam condená-lo, porque ele falava que ele e Deus eram um só, que ele era filho de Deus, que ele é o próprio Deus, né? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar, bússola aqui nesse mundo. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer, e aquele que estiver guardado debaixo das asas de Deus, estiver, né, tendo comunhão com Deus, Deus vai guardar dos dias maus que estão por vir. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura da palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus.